Bom, olá novamente. Nós vamos aqui falar agora do tópico 3.1 sobre quem nós somos, ok? Dando continuidade aí acerca do capítulo 3, Introdução ao Evangelho. Bom, vamos falar sobre a livre escolha. Sendo Deus, Criador de todas as coisas, somos então também criação de Deus. Possuímos uma mente capaz de fazer escolhas agindo conforme os nossos próprios interesses ou de acordo com a vontade divina. E a vida, né? Deus nos formou para que cuidássemos de nosso planeta Terra, além de nos multiplicarmos como espécie, encontrando-o em nossas mentes e experiências, usufruindo com cuidado da vida que Ele nos disponibilizou. Tem a referência bíblica em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Certo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Certo? Então, Deus, ele sendo uma entidade indivisa, una, infinita, ele criou o que nós chamamos de livre escolha. Ele criou a dualidade. Dualidade seria o contraste entre bem e o mal, a luz e trevas, o caminho certo e o errado, ok? Homem e mulher, e por aí vai. Dualidade são dois opostos que servem para não para se separarem, mas para se complementarem, ok? E Deus, ele formou então o ser humano, né, para que vivesse a experiência. Vamos dizer, o Deus infinito, ele colocou no ser humano, como a Bíblia mesmo diz, né, que Deus soprou o fôlego da vida e o fez com que o homem fosse alma vivente, certo? Para viver a experiência de sua criação. E Deus, ele experiencia juntamente com o ser humano aquilo que ele mesmo criou, porque o fragmento dele, o seu espírito, está dentro do ser humano, ok? Então vem as condições da vida humana, né? Sabemos, porém, que nós vivemos pouco e passamos por muitas dificuldades, e isso acontece também devido às nossas próprias escolhas erradas e imperfeitas, e por confiar excessivamente em nossa própria força, pois não somos justos e perfeitos como Deus é. Como está escrito em Jó 14:1, o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. E aqui diz também em Jeremias capítulo 17, verso 5, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E uma pergunta aqui, né? Em Jó 4,17. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que seu Criador? E vamos aqui, ó. Precisamos ser transformados. Então, nós temos a busca da perfeição. Para alcançar status divino e um caráter perfeito, precisamos mudar nossas atitudes e pensamentos, para que nos tornemos semelhantes a Deus em justiça e em santidade. A humanidade tem sido orientada desde tempos passados a abandonar a prática do mal para buscarmos o conhecimento e as práticas dos valores divinos. Como foi mencionado aqui, né, que profetas surgiram aí na história humana para fazer com que o povo, né, tivesse uma revelação aí, uma direção, né, divina, para que a humanidade pudesse andar debaixo dos valores divinos. E quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4, 22, 24.
Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, o mal, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, e a perseverança e a mansidão. E aí fala sobre Deus, né? Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Bom, aqui tem umas referências bíblicas, né? E vemos aqui, irmãos, que nós temos a opção de escolher a nossa maneira de viver, né? Temos a livre escolha. Ou nós retrocedemos, que nos levará à condenação, né? E essa condenação, irmãos, acontece o seguinte: o retrocesso, o distanciamento da vontade divina, o distanciamento dos valores divinos, ele traz prejuízos gigantescos para a nossa própria vida e nossa experiência pessoal. Por isso que nós vemos vidas em situações tão precárias e severas, né, que escolheram se afastar do caminho divino, escolheram seguir o caminho do mal e vivem em trevas espirituais. Isso não é nem questão apenas de status social, não é isso, mas é o status espiritual, é aquilo que a pessoa pratica, aquilo que a pessoa escolheu para viver na vida dela, e ela se prende àquilo e não consegue sair, porque existem forças espirituais atuando ali na vida dela que mantém ela naquela situação. Pode ser um vício, pode ser vamos dizer, pode ser ações, né, de maldade, uma vida no crime, enfim, muitas outras coisas, como prazeres incontrolados, né, a prostituição e todas essas coisas aí que fazem uma pessoa não vivenciar os valores divinos. E, consequentemente, ela acaba determinando para onde ela vai. Só que para onde ela vai não é um lugar superior ao lugar que nós mesmos estamos vivendo aqui. Porque a alma, ela vai para o lugar onde a própria personalidade, a pessoa determina. Isso aqui é uma coisa que nós falaremos mais à frente, em estudos mais avançados. Mas se uma pessoa vive debaixo dos valores divinos, fazendo a vontade divina, né, ela está vivendo um processo de salvação ao invés de um processo de pecado, ou melhor, de um estado de pecado, ela acaba indo para um lugar melhor se ela estiver sendo salva. Compreenderam? E Deus, ele abomina a prática do mal, né? A Bíblia fala sobre isso, mas isso já é automático, porque isso são leis universais que o próprio Pai criou no domínio espiritual, certo? E vamos lá. E aí, né, os mensageiros da terra, diversos homens e mulheres na terra têm anunciado isso no decorrer da história. Isso se deve ao fato de que o espírito de profecia, ou seja, a palavra de Deus, os tem feito anunciar estas coisas, e Deus estaria, através de sua palavra, manifestando o desejo em homens e mulheres de se aperfeiçoarem em caráter e atitudes. Irmãos, a questão aqui, eu posso estar dando esse estudo, mas por trás disso tudo, pode existir ação divina aqui. Eu não vou me declarar profeta, eu não vou me declarar um líder religioso aqui, mas eu vou dizer que essas palavras podem fazer sim parte de uma ação divina, certo? Porque vamos colocar aí que durante gerações tem surgido pessoas que tentaram ensinar um caminho reto, um caminho de justiça, um caminho onde levaria as pessoas a propósitos maiores, né, divinos, a vivenciar o que nós estamos chamando aqui de processo de salvação, né, do pecado, tirando o ser humano de situações
espirituais principalmente, mas também de situações visíveis, né, que acabam condenando ele, né? Então, qual que seria o objetivo aqui disso tudo? Não é apenas ensinar, porque de nada vai valer eu trazer essas palavras e não houver mudança. Seriam como entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Então, o intuito disso aqui tudo é fazer com que haja essa fome, essa sede, haja esse despertar, né, de poder progredir, de poder evoluir, de poder buscar a verdade, de poder buscar a resposta para a vida. Respostas que muitas das vezes estão, né, sendo sufocadas, né? Muitas das vezes nós não temos nem espaço para falar aquilo que realmente precisa ser falado ou debatido. Então aqui pode até ser uma exposição ou um debate. Na verdade não seria um debate, mas futuramente, né, pessoas estarão comentando, estarão expressando também seus pensamentos, estarão fazendo perguntas, né, a respeito de tudo que nós estamos falando aqui. Mas enfim, o nosso intuito aqui é dar apoio divino, um apoio vindo da parte divina. O que nós achamos que estamos fazendo aqui é tentando levar as pessoas ao conhecimento da verdade, tá? Eu não estou falando que nós somos donos da verdade absoluta, porque isso não tem nem cabimento, né? Deus sendo infinito, absoluto, não tem como nem mensurar. Mas acontece que nós estamos tentando dar um norte aqui para as pessoas, para a sua vida mesmo, para que você abra os seus olhos espirituais, para que você enxergue coisas que não te contaram, que você ainda não viu, né? Ouça coisas que você nunca ouviu, certo? E vamos lá, vamos dar continuidade no nosso estudo aqui, ó. Quando nós desejamos melhorar quem nós somos de toda a nossa força, começamos a captar Deus, né? A captar de Deus todo o apoio, o que se faz necessário para alcançarmos os estados de personalidade divina. Então, precisa haver uma abertura, precisa haver uma disposição de melhorar, de buscar esse Deus, de buscar os valores divinos. É preciso ter disposição e ter fé em acreditar que a nossa vida não está condicionada apenas às coisas passageiras que nós vemos no cotidiano, no dia a dia, né? E seguindo orientações divinas, ou seja, mudando as nossas práticas, para que estejam de acordo com a personalidade de Deus, estaremos vivendo dentro de sua palavra. Olha aí a maravilha, né? Não falamos aí sobre a palavra viva, sobre a experiência que Deus nos proporciona, sobre os eventos, né, que muitas das vezes acontecem com uma ordem aí de sentido, né, trazendo sentido, significado para a nossa vida, e que nós conseguimos enxergar Deus, né? Imagina o seguinte, irmãos, tem situações que acontecem que a gente vê que foi um tipo de livramento, que Deus ele pode ter dado uma oportunidade, uma chance para nós, né? Poderia ter acontecido uma coisa pior e hoje você está ouvindo essas palavras, você está tendo a oportunidade de mudar a sua atitude, a sua condição para seguir aquilo que Deus, né, assim como nós supomos, tenha falado para você, né? Tenha revelado para você. E a vida eterna é a busca perpétua dos valores infinitos. Isso está em um livro chamado Livro de Urântia, documento 100. Está escrita essa frase aí, né? E esses valores que nós já vimos anteriormente representam o caráter de Deus, sendo o maior deles o amor. E que amor é esse, né, que já está sendo revelado aqui, ó? Não há amor maior do que o próprio Deus, o próprio Pai infinito, o Criador, que te criou, meu irmão, que deu a oportunidade de você viver,
que deu a oportunidade de você estar aqui ouvindo essas palavras, né? Isso é o amor de Deus. Ele usa pessoas para falar com você, para que você ouça a sua palavra e viva experiências únicas que vai te fazer crescer e alcançar o Pai, né? Que vai fazer se aproximar dele, da vida e não da destruição. Porque muitas coisas destroem, muitas coisas podem fazer você voltar para trás. Mas o que Deus quer é que você ande para frente, é que você desfaça, né? Se tire as vestes velhas e coloque vestimentas novas. Tá entendendo? E Deus nos conhece, né? Ele conhece os desejos e ações de cada um de nós. E Ele tem em si mesmo a capacidade de avaliar nossos pensamentos e decisões dentro do processo de transformação. E nos observa, esperando que em cada passo cada um de nós reconheça e siga os melhores caminhos propostos dentro de sua palavra, escolhendo bem ao invés do mal. E o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Ele espera de você uma atitude, uma mudança. Ele espera de cada um de nós essa atitude de mudança, né? De escolher o caminho do bem, dia após dia, em cada ação, em cada decisão que a gente for tomar. E situações difíceis são permitidas em nossas vidas, né? Como Deus nos avalia? Situações difíceis, né? Por meio do qual Ele pode avaliar quais serão as nossas atitudes e decisões diante delas. E passamos por dificuldades severas de vez em quando, né? De escassez, faltando até mesmo o básico para suprir as nossas necessidades, né? Um alimento, vestimenta, moradia, às vezes perdemos um ente querido, às vezes perdemos um relacionamento, né? E esse processo na cultura cristã é entendido como passar pelo deserto, né? Tem até uma referência bíblica aqui, né? De quando o povo estava lá no deserto, né? Durante 40 anos lá no deserto, antes de se tornarem, né, um povo de sacerdócio, vamos dizer, antes de se encontrarem com Deus, depois de sair da terra de escravidão do Egito. Terra de escravidão, irmãos, na cultura cristã é entendido como terra de pecado, né? A terra do Egito é como se fosse uma terra pagã, uma terra de retrocesso espiritual. E nós, né? Nós precisamos avançar no caminho do Espírito, no caminho divino, no caminho de Deus. Ok? Então fica aí, né, sobre essa chamada aí de uma escolha sábia, né? A oportunidade de você escolher em que caminho você vai trilhar. Deus abençoe e até o próximo estudo.